Graça e paz, queridos. É bom estarmos na casa do nosso Senhor, mais uma vez, para aprendermos mais um pouco, né? Já tivemos uma EBD abençoada, como a irmã Eliane falou, um assunto muito propício na EBD dos adultos, e creio também que nas outras classes. E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a palavra do Senhor. A gente está encerrando hoje o que é para nós batistas considerado o mês dos jovens. O mês de agosto ele é considerado para nós, enquanto batistas da Convenção Brasileira, o mês dos jovens. E a gente encerra hoje um mês que a gente viu aí os meninos, os adolescentes da igreja sendo envolvidos na liturgia do culto, nas pregações, nas direções de culto. E isso é bom. E aí a gente vai encerrar hoje falando também mais um pouquinho nesse assunto. E é propício a gente ler Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 8. E é um texto conhecido, é um texto que a gente usa bastante, mas a gente vai trazer uma ideia diferente sobre ele hoje. 1 Timóteo 4:8, vou pedir aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas. A gente vai ler a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios, não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. E a gente vê o verso 12, que é um verso que a gente conhece, é o verso mais conhecido. Não deixe que ninguém o despreze. Que ninguém o despreze porque você é jovem. E aí o que eu acho interessante, que às vezes, muitas vezes, talvez o irmão mais novo da fé não tenha essa consciência, é que a carta que a gente leu aqui, ela não é uma carta de Timóteo. Ela é uma carta para Timóteo. Quem escreve essa carta é Paulo. Inclusive, é uma carta que a gente tem o entendimento de muitos estudiosos que foi uma das últimas coisas que Paulo escreveu em vida. Então, aqui é uma carta dele a seu discípulo. E aí ele fala nesse verso 13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Então, aqui é Paulo falando com o seu discípulo. E aí a gente pensa nisso, a gente pensa nesse versículo que ele fala, não deixe que ninguém o despreze, mas a gente pensa também nessa ideia do cuidado que Paulo teve para com Timóteo, esse cuidado de discipulado verdadeiramente. E é um texto propício para o mês dos jovens, porque ele é antecedido por essa frase, mas a gente fala disso, da ideia do discipulado, porque é Paulo escrevendo ao seu filho na fé. É um filho amado Timóteo. E ele traz vários... Esse livro é sensacional. Todas as duas cartas a Timóteo são cartas muito interessantes. Mas a gente vê aqui esse cuidado nessa ideia de até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Ele está falando aqui com Timóteo. Então, essa é uma ideia que a gente vê nessa carta, do começo ao fim, do discipulado, do cuidado, do preparo, do consolo, que ele está falando com esse amado Timóteo, esse discípulo dele, esse filho da fé, na fé, a quem ele ensinou. Então, a ideia aqui, por mais que a gente tenha lido o texto de não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem, mas eu quero trazer a ideia do que precisamos ensinar. O exemplo de Paulo aqui, o de Timóteo também, obviamente, mas o exemplo de Paulo aqui no ensino. A gente precisa ensinar. A gente tem campanha de missões estaduais. E eu estou falando isso, eu estou batendo nessa tecla já tem muito tempo. Não pode ser uma campanha que a gente está aqui, a gente recita esse tema e a divisa. Inclusive, muito legal o tema e a divisa, eu acho sensacional. Tenho problemas com a arte, porque eu acho que é a inteligência artificial, mas Deus proverá. Mas a ideia é uma ideia que a gente tem que manter na nossa mente, discipulando as gerações. Não é só uma frase, não pode ser só uma frase. Tem que ser
algo verdadeiro em nossas vidas. A campanha anterior foi Eu Vou Discipular. E a gente continua falando, discipulando as gerações. Isso é uma necessidade que a gente vê a Convenção Batista Baiana trazendo aí nessa campanha de missões estaduais, mas não pode ser apenas uma campanha, tem que ser uma realidade. E o que nós estamos fazendo? Será que é possível para nós termos este mesmo cuidado que Paulo teve para com Timóteo? Será que esse discipular as gerações é uma realidade dentro desta igreja em particular, porque aqui eu estou falando com vocês? Então, isso tem que ser uma realidade. A gente precisa investir na vida das pessoas. O discipulado é isso, é investir, insistir na vida do ser humano. A gente dedicar tempo, dedicar as nossas vidas. Um texto em João 15, se eu não me engano, vai falar que ninguém tem um amor maior do que aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos. E aí a gente imediatamente pensa nesse texto, imaginando Jesus que entrega a sua vida numa cruz por amor de todos nós. Mas eu iria além. O amor, que não há amor maior do que aquele, é de uma vida de entrega. Não apenas entregar sua vida na dedicação de entregar sua vida, morrer por alguém, mas em vida você dedicar o seu tempo, os seus recursos e a sua vida por investir na vida. Amigos é o texto que ele utiliza, mas a gente precisa investir na vida das pessoas, sejam elas quem forem, talvez um familiar, talvez um colega de trabalho, mas que a gente tenha esse pensamento de investir na vida das pessoas. Eu acho que esse texto de falar de gerações, e aí a ideia até da divisa fala, não esconderemos aos nossos filhos, falaremos aos nossos filhos, aos filhos de seus filhos, traz também, quando a gente pensa em Timóteo, quando ele fala, na segunda carta a Timóteo, da fé sem fingimento de sua mãe e de sua avó. Ele especifica aqui, ele fala a Timóteo, mas ele também fala de uma admiração que ele tem sobre a fé sem fingimento de Eunice e de Lloyd. E aí eu lanço um desafio, uma pergunta retórica. A quantas crianças, juniores e adolescentes dessa igreja essa frase pode ser falada? Muitos dos nossos aqui, talvez eles não tenham familiares dentro de sua casa que os tragam para a igreja, que não tenham esse conhecimento. Mas você que tem, você que o seu filho é aluno da EBD aqui, adolescente, junior ou criança, que trabalha também no Ministério Infantil ou que está aqui na terça-feira. Você tem o conhecimento do que o seu filho está estudando aqui nesses momentos? Você sabe qual é o tema da EBD que eles estudaram hoje? Ou estudaram semana passada? Ou que eles falaram no culto infantil de domingo? Ou que... Obrigada! Ou que os jovens estão falando. A gente está vou dar a dica. Os jovens, os adolescentes, na terça-feira a gente está falando do fruto do Espírito. Está aí. Mas é uma pergunta. Meus irmãos, uma horinha aqui que a gente tem na EBD, no culto infantil e no PGM dos jovens não é suficiente. É muito bom, é muito massa, eu amo o PGM dos jovens, eu falo do que eu conheço, mas não é suficiente para o crescimento cristão do adolescente, não é suficiente para o crescimento cristão da criança. As pessoas precisam continuar a ser estimuladas. Então, essa é um desafio que eu lanço aí. Para você que é pai, você que é mãe, que tem estes que podem encaixar aí no que eu estou falando. Invista nisso. Que dentro da sua casa seja uma continuidade do que a gente está falando aqui na igreja. A gente está falando no PGM dos jovens sobre o fruto do Espírito. Quem sabe ter uma dedicação durante a semana sobre o que é aquilo que a gente falou de virtude semana retrasada, que a gente não teve PGM na semana passada, mas a gente falou da virtude da alegria. Estou dando dica aí para os pais de adolescente, mas a gente está falando disso, virtude da alegria. Falem sobre isso, conversem sobre isso. É importante que isso haja continuidade. E não apenas continuidade no que a gente tem aqui enquanto grupo de jovens, mas continuidade dentro de casa. E aí eu não posso falar muito das crianças, mas que seja do mesmo jeito. Eu sei,
porque minha mãe é professora das crianças, que toda semana tem um versículozinho na revista. Quem sabe não seja uma oportunidade, um jeito aí de você incentivar o seu filho a estar memorizando esse versículo. Que por essa semana você incentive que ele faça isso. Então, que não seja discipulando as gerações, não os esconderemos de nossos filhos, que a verdade que Paulo fala aqui, a mãe e a avó de Ló, seja realidade também dentro da nossa igreja, que nós estejamos discipulando as gerações. E eu falo isso porque a gente fala de questão de gerações aqui, aí a gente pensa justamente nessa parte dos mais novos, mas não é apenas sobre idade, é também sobre maturidade em fé. Quantos filhos na fé você tem? De novo, pergunta retórica, responda aí na sua cabeça. Mas quantas pessoas que começaram agora na caminhada, ou começaram há algum tempo, mas começaram depois que você, quantas dessas pessoas você tem investido na vida delas? A quantas pessoas você tem esse cuidado de vida na vida? Atrás disso aqui tem os pilares do que a gente entende como igreja multiplicadora. A gente tem o que a gente chama de raízes. E o primeiro nessa sigla que a gente usa de raízes é relacionamento discipulador. O nome é relacionamento por um motivo. A gente precisa relacionar com as pessoas. A gente precisa investir tempo. E aí eu insisto que você que é pai, tem esse investimento na vida do seu filho, mas insisto que você, cristão, tem investimento na vida de alguém, de um filho na fé. É necessário que nós cuidemos das pessoas. A gente precisa investir na vida das pessoas. Se você é mais maduro na fé do que alguém que você conhece, tenha esse cuidado de dedicação, de falar com essa pessoa, de também, talvez, necessário também, de solicitar contas, dar contas também, porque isso é importante. A gente está falando disso, a gente falou disso quando nós estudamos sobre essa sigla Raízes no PGM dos Jovens também recentemente, sobre como você é muito mais incentivado a fazer alguma coisa quando você precisa dar satisfação dessa coisa para alguém. Se só é você que está dentro de casa, sua leitura bíblica, sua oração, e é você com você, e Deus que a gente não está vendo, é um pouquinho mais difícil para o nosso cérebro entender que aquilo é algo que a gente precisa fazer. Mas se você precisa dar satisfação de alguém por que você fez e por que você não fez, muda de figura o negócio. É como qualquer outra coisa na vida que a gente tem que fazer, é como estudar. Você vai precisar dar satisfação do que você estudou na prova. É alguma coisa que você tem que fazer no trabalho. Se você não fazer, seu chefe vai saber que você não fez. Então, tudo isso são incentivos, são estratégias que a gente tem de como trazermos essa pessoa que talvez não saiba tanto da fé cristã quanto nós, para a gente investir na vida dessa pessoa. E isso é necessário que a gente tenha isso, que a gente invista na vida das pessoas. E isso eu falo como é que eu vou dizer? De um coração também temeroso, porque eu tenho esse cuidado de falar com os meninos, que eles têm essa liberdade de falar comigo. Eu tento ao máximo estender o que a gente fala aqui na terça-feira. Muitas vezes eu também sou professora na classe dos adolescentes, mas estender além daquilo. A gente, muitas vezes, no PGM, a gente às vezes até perde a hora, porque a gente fala de coisas que são da vida deles, da realidade deles. O que você pode, na sua vida prática, aplicar o que a gente está falando aqui? Como você pode, de forma visível, mudar alguma coisa na sua prática que reflita o que a gente está estudando aqui? Isso é algo que a gente faz, isso é algo que eu falo muito com eles. E eu peço a Deus todos os dias, o privilégio que me foi dado de ser liderança de jovens dessa igreja, é algo que eu olho como um privilégio. Estar incentivando de qualquer forma a vida desses meninos. Eu amo esses meninos, gente. Então, para mim, é alegria. Para mim, esse mês foi muito massa.
Ver os meninos envolvidos aqui em direção de culto, em pregação, foi sensacional. Eu gosto de ver isso. Ninguém o menospreze porque você é jovem, mas seja exemplo na palavra. Então, isso é sensacional. Então, eu agradeço a Deus porque eu tenho essa liberdade. E eu digo a vocês, meus irmãos, é sensacional. Então, se você tem aí, se você não conseguiu pensar aí em alguém que você tem, talvez, este mesmo tipo de, talvez, relacionamento, uma pessoa para quem você pode falar, essa pessoa que pode chegar para você e falar de seus problemas, desabafar, falar, tirar dúvidas da fé cristã, busque fazer isso. É bom nós estarmos investindo na vida das pessoas, mas também precisamos ser... Nós precisamos ser também ensinados. Não é só porque talvez você tenha um conhecimento maior. Tá aqui. Eu estou aqui na igreja desde que me nasceram os dentes. Eu sou congregado e membro dessa igreja desde que eu era deste tamanho aqui. Então, mas isso não me impede de ser ensinado. Eu preciso aprender. Eu venho para a igreja porque eu preciso aprender. Eu leio a Bíblia porque eu preciso aprender. O pastor não está acima de aprender. Inclusive, isso é algo que a gente vê refletido na nossa associação. Tem um negócio, acho que a maioria de vocês sabem, mas tem um negócio na associação chamado Pastoreio de Pastores. Todo mês, esses pastores todos aqui dessa nossa região itapetinguense, eles vão para algum lugar e eles são pastoreados também. Então, nossos pastores, pastor Wellington, pastor Gildésio, pastor Odson, pastor Helber, pastor Neilton, todos esses pastores, eles têm também este momento de serem cuidados. Então, você não está acima disso também, não. Então, que nós tenhamos essa consciência da necessidade tanto de nós ensinarmos, como também de sermos ensinados. A gente precisa investir nisso, a gente precisa falar disso e de falar como está, voltando à questão de geração, falar à próxima geração, falar aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos. Tem um exemplo claro na Bíblia sobre a necessidade e a importância disso, lá no Antigo Testamento. A geração, após a geração de Josué, falhou na caminhada cristã. E a palavra é essa, eles falharam, porque não foram ensinados. A geração de Josué não ensinou a próxima geração como eles foram ensinados. E aí, o livro de Josué é sensacional, a gente tem versículos nele que a gente traz para a nossa vida, ele termina, é quase no final do livro, que Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a geração após Josué se afastou dos caminhos do Senhor. Eles não foram ensinados de forma prática, de forma intensiva, de forma verdadeira, o que eles precisavam para continuar na caminhada. E falharam. Meus irmãos, que coisa terrível é que a geração depois da nossa falhe na caminhada cristã, porque a gente está falhando em ensiná-los. É nossa responsabilidade continuar. É nossa responsabilidade ter esse esforço, dedicar tempo e recursos e tudo aquilo que nós temos para ensinar à próxima geração. Mesmo que talvez a próxima geração seja uma pessoa de sua idade, mas que chegou agora na caminhada cristã. Nós precisamos ensinar os próximos, a gente precisa continuar. E aí, eu já coloquei no grupo da igreja, vou mandar novamente, mas a gente já abriu as inscrições para a Assembleia da Associação em novembro. E aí a gente tem esse costume de pegar temas que estão relacionados com alguma coisa da nossa convenção, para a gente continuar caminhando juntos. A gente já pegou tema de missões, a gente já pegou tema de campanhas, tema anual. E aí, essa Assembleia de novembro, a gente pegou o que é o tema do Multiplique, da Conferência Multiplique desse ano, que é Movidos, Igreja Viva, Igreja que Vai. E isso é uma necessidade. A igreja precisa ir. A igreja não é aqui, a igreja é lá. A gente precisa investir lá. E aí,
essa ideia que a gente traz enquanto associação, enquanto diretoria da associação, é do investir em pessoas. A gente vai falar sobre evangelismo pessoal. A gente vai ter uma pessoa também falando sobre evangelismo de crianças neurotípicas e neurodivergentes. A gente vai ter pessoas falando, o pastor Jefferson, que é o preletor oficial, vai estar falando a pastores sobre discipulado também. E aí a gente também vai ter, e eu chamo a atenção para isso, com a missionária Jessie Jane. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela é uma missionária nossa, é uma missionária da nossa convenção baiana, que ela trabalha lá em Salvador. Ela trabalha com um projeto chamado SOS Presídios. E aí ela é capelã. Ela tem esse trabalho, o trabalho dela principal é em presídios, mas ela é capelã também de hospitais e de escolas. E então ela vai estar trazendo um pouquinho também sobre isso. E, meus irmãos, novembro vai ser aqui em Bicuí. Bicuí é ali. É ali? Não sei, Bicuí é perto, para algum lado desses aí. Mas vai estar perto. Então, é uma oportunidade que a gente tem, enquanto igreja, de estar aprendendo. A gente não pode estagnar no aprender. Aprender a servir, aprender a alcançar pessoas. O melhor jeito da gente alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. E a gente fala disso. Vão ter esse capelania, mas vai ter também pessoas falando sobre evangelismo pessoal. E a gente precisa aprender. O pastor Gamaliel fala muito nas reuniões, tanto da diretoria quanto do conselho, sobre a necessidade que a gente tem de servir mais e melhor. A gente não pode estar estagnado na nossa vida cristã, sentado e achando que está suficiente. Se nos é dada a oportunidade de melhorar, de crescer, de usar os nossos dons para a propagação do Evangelho de uma forma mais eficiente, que nós aproveitemos essas oportunidades. O link está no grupo da igreja, eu vou mandar novamente. Então, os irmãos têm esta liberdade. E aí, essa ideia da gente estar trabalhando enquanto diretoria, a gente fala disso, porque também vem da ideia de que a associação e as convenções, tanto a baiana quanto a brasileira, elas não têm autoridade em cima de nenhuma igreja. Cada igreja tem sua autonomia de fazer o que quiser. Mas a ideia que vem da associação, é uma ideia de cooperação entre igrejas. A gente fala muito disso, de nossas igrejas co-irmãs. A Igreja Batista Emanuel, a Igreja Batista em Nova Canaã, a primeira Igreja Batista em Bicuí e em tantas outras cidades, porque é a ideia de cooperação. Então, a gente traz isso para as assembleias da ABI também, uma ideia de aprendermos juntos, de juntos caminharmos de forma melhor e mais eficiente, para a gente continuar a servir as pessoas. A gente precisa servir uma outra, a gente precisa servir e trazer as pessoas que estão lá fora para o nosso meio, que elas possam ter esse conhecimento do Evangelho. Então, a gente precisa se capacitar. Dou a você esse incentivo, se capacite, melhore, você pode fazer mais do que você está fazendo aqui agora, eu lhe garanto. Então, tenha essa consciência de aproveitar as oportunidades. Vai ser em Bicuí, então a gente pode ir, voltar e também no domingo, mas que você não perca essa oportunidade de aprender um jeito melhor, de estar ensinando a próxima geração, de estar trabalhando com as pessoas, alcançando as pessoas. Então, isso são oportunidades que a gente precisa estar aproveitando. Se a gente não está exercitando a nossa fé ela vai começar a atrofiar. E que nós não deixemos isso jamais ser realidade em nossas vidas. Mas que a gente se dedique nessa ideia de que nós precisamos melhorar, que a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo de forma melhor. E isso também é necessário para que a gente continue vendo a propagação do Evangelho por eles. Por quê? Timóteo, ele foi útil a Paulo. Volta ao texto que a gente leu no começo. A gente leu a primeira carta de Paulo a Timóteo, mas se a gente pegar o finalzinho da carta, o capítulo
4, se eu não me engano, da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai pedir a Timóteo que venha ao encontro dele, que o ajude. E aí, Timóteo, em quem Paulo investiu tempo, em quem Paulo investiu a sua vida, que foi seu filho na fé, seu filho amado, ele se torna útil a Paulo na propagação também do Evangelho. E eu acho sensacional, inclusive, eu acho que foi quarta-feira que a gente estudou sobre Barnabé. Foi quarta-feira que a gente estudamos sobre Barnabé na quarta-feira. Obrigada, Cris. E aí a gente traz aqui, no finalzinho desse texto, cadê? Por favor, venha se que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galácia e Tito para Damácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Esse Marcos aqui foi o mesmo Marcos que lá no texto de Atos 15, se eu não me engano, Paulo brigou com ele. Eles brigaram, eles se desentenderam de uma forma tamanha que Paulo não queria falar com Marcos. Se Marcos fosse na viagem com Paulo, Paulo não ia. O negócio foi feio. Mas aí Barnabé, em toda a sua sabedoria vindo dos altos céus, ele foi falando, não, você vai e eu cuido de Marcos. E ele investiu na vida de Marcos. Então, a gente vê aqui nessa carta a Timóteo, não apenas os resultados do que o investimento de Paulo na vida de Timóteo fez, mas também a gente vê resultado do que o investimento de Barnabé na vida de Marcos fez. Uma pessoa que lá atrás a gente viu Paulo falar que eu não quero meio com esse homem, tira esse homem de perto de mim porque eu estou com raiva dele. Mas aí Barnabé investiu, Barnabé insistiu em Marcos. E a gente vê aqui, uma das últimas cartas que a gente, se não a última carta que a gente tem registrada de Paulo em vida, ele fala, Marcos me é útil no ministério. Meus irmãos, a gente precisa investir nas pessoas. A gente precisa investir para que elas continuem a ser úteis no ministério. Eu dei aqui o exemplo de Barnabé na vida de Marcos, de Paulo na vida de Timóteo, mas a Bíblia está recheada de exemplos do que é o resultado de a gente trabalhar com as pessoas, de a gente dedicar tempo e recurso, amor de Deus na vida das pessoas, o que isso faz de diferença. E se a gente está vendo aqui na Bíblia, exemplos claros, provas claras do que é o investimento na vida do ser humano, o que está nos impedindo de fazer também? O que está nos impedindo de estar ajudando o próximo Timóteo, o próximo Marcos, quem sabe o próximo Paulo, o próximo Barnabé? Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, nós precisamos ter essa consciência da importância e da necessidade de investir na vida das pessoas. Então, a gente precisa entender aí quão necessário é, o quão importante é, para que o Evangelho não pare conosco, mas que ele continue na próxima geração e na geração após essa e de forma constante até que ele venha, até que ele volte. Então, nós precisamos ter essa consciência. E aí, o finalzinho do texto que a gente leu de 1 Timóteo 4, ele vai trazer um encerramento de também a necessidade não só de investir nas pessoas, mas de nós investirmos em nós mesmos. O versículo 15, a partir do versículo 15, Paulo diz assim, dedique total atenção a essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos, permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Isso foi Paulo falando com Timóteo, isso foi Paulo falando com seu filho na fé.
que nós possamos ter essa consciência de quando a gente dedica o nosso tempo a estudar a palavra, a falar a palavra de Deus, a orar, a ter essa comunhão com o nosso Pai, nós temos a oportunidade e o privilégio de salvar não apenas a nós mesmos, mas a outros. A gente tem esse privilégio. Meus irmãos, que coisa maravilhosa vai ser a gente poder chegar na glória e apresentar ao Pai aquelas pessoas que nós trouxemos para perto. Que milagre vai ser, que coisa sensacional vai ser escutar de alguém na glória: Senhor, foi este daqui que me trouxe para perto de Ti. Foi este ser humano aqui que investiu na minha vida, que me mostrou o Teu amor. Foi este ser humano aqui que não desistiu de mim. Nós não podemos desistir das pessoas. Nós precisamos investir tempo e recursos em nossa vida na propagação do Evangelho, em crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus, mas também ajudar os outros também a crescerem na graça e no conhecimento. Eu falo muito com os meninos no PGM sobre o quanto uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se a gente percebe alguém que está tropeçando na fé, que nós usemos essa oportunidade também de fortalecê-lo, carregar a carga uns dos outros, exortar uns aos outros, orar uns pelos outros. Uns aos outros é algo que é muito presente na Bíblia. Então, nós precisamos investir uns nos outros, ajudar uns aos outros, ter essa consciência de comunidade, de vida cristã, e também ajudar aqueles que estão chegando, aqueles que são mais novos na fé, a também estarem se fortalecendo. Nós temos essa responsabilidade. A grande comissão não foi só uma palavra, um texto que a gente decora, a gente tem ele em memória, mas foi uma responsabilidade que a nós foi dada, de investirmos, pregarmos o Evangelho a toda criatura, batizando, ensinando. A gente precisa fazer isso. É uma nossa responsabilidade enquanto cristãos. O Senhor, Ele é bom e Ele nos concede dons para que nós possamos fazer isso da melhor forma possível. Seja por meio da comunicação criativa, do dom da palavra, do dom do ensino, da oração, da intercessão. Você tem um dom. O Espírito Santo lhe deu um dom. E você tem essa oportunidade, esse privilégio de investir esse dom, investir o seu tempo e a sua vida na propagação do Evangelho para que outras pessoas também venham ao conhecimento do Pai. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido, que essa palavra tenha mudado alguma coisa, alguma questão na sua perspectiva sobre como ver o Evangelho. A gente está terminando o mês dos jovens hoje, amanhã já é setembro, mas que nós continuemos orando pela juventude dessa igreja, investindo na juventude dessa igreja e continuando a caminhar da melhor forma possível. Amém?